Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa, mineiro, e eu tenho o prazer de receber hoje a Gabriela Lima, diretora de expansão internacional do Quinto Andar. Gabi, seja muito bem-vinda. Obrigada a você, prazer estar aqui. Boa, vamos lá. Gabi, antes da gente começar o nosso papo, a gente sempre agradece aqui os nossos patrocinadores maravilhosos que ajudam a gente a manter o podcast rodando. O primeiro é o que está com a gente desde a primeira temporada, Cafeinarme com Super Coffee, que inclusive acabou de lançar produtos novos, ajuda a gente a manter nosso pique de disposição aí de dia, de noite, de final de semana, para trabalhar, para fazer atividade física. Então, conhece cafeinarme.com.br, tem os links aqui na descrição e também você pode usar o cupom DGPodcast, que ainda vai ter um descontinho lá, beleza? Nosso segundo patrocinador é a Swile, que é o primeiro unicórnio de benefícios flexíveis. Então, se você quer levar mais qualidade de vida para o seu funcionário, você pode contratar a Swile, leva a Swile para a sua empresa, que seus funcionários vão poder usar o crédito ali no cartão em milhares de estabelecimentos, em 8 categorias diferentes. E o terceiro é o próprio GLA, né, que está aqui com a gente, que se você então busca aulas, cursos, comunidade, tudo de growth, seja para sua carreira, seja para sua empresa, o GLA é o lugar certo, baratinho, super acessível. Inclusive tem os extras do podcast também, tá? Todo episódio que a gente grava tem sempre uma ou duas perguntinhas que a gente coloca lá. Beleza? Todos os links na descrição, acessa lá e conhece nossos patrocinadores. Show? Pronto, jabazão feito, vamos começar o nosso papo aqui, Gabi. Bora. Até de curiosidade para o pessoal entender, né? Você teve uma carreira bem longa, na verdade, em gestão de produto, é onde eu quero gastar um pouco mais de tempo no nosso papo aqui. E de curiosidade, eu fui até pegar quando a gente estava conversando no WhatsApp ali, foi fim de 2017 que eu fui aprender produto com você, inclusive. Eu fui jogado lá no meio do fogo lá para criar um produto novo da RD. E você foi a primeira pessoa que eu conversei, então deixa eu te fazer um agradecimento especial aqui, que já me mentorou desde o início. E aí eu queria aproveitar essa deixa de produto e que você, até para abrir gancho para algumas perguntas, me conta um pouco da sua trajetória mesmo lá no Quinto Andar, que você está lá tem quanto tempo? Sei lá, 7 anos, 6 anos? 5 anos e meio, eu acho. Eu fiz essa pergunta hoje de manhã, essa conta. Eu cheguei em 2016, tava lembrando, e agora você falando me deu também uma nostalgia desse escritório antigo onde a gente se encontrou. Mas eu cheguei em 2016, quando éramos, acho que 60, 80 pessoas, certamente menos de 100. Hoje somos mais de 4 mil. Jesus. Devo ter sido a, talvez, quarta, quinta produteira. Então, pessoa de produto. O chapter não estava estabelecido propriamente dito. E acho que no final do primeiro ano eu assumi o time de gestão de produto. E acho que desde então, muito da minha vida foi nos ajudando a escalar. Não só, acho que a disciplina, montar os times, né? Muito da minha vida foi contratando, óbvio, mas também estruturando carreira, pensando em como a gente ia se reorganizar e responder ao negócio de Quinto Andar, formando gente, trazendo gente de fora e acho que se reinventando, assim. E aí, mais recentemente, como você falou, há mais ou menos 8 meses, eu decidi mudar de áreas. E é bom pra cabeça, né? Recomeçar do zero. Eu falo que eu estava morrendo de vontade de reconstruir uma coisa do zero de novo. E estou liderando a expansão internacional do Quinto Andar para a América Latina. Então, estamos às vésperas de abrir a nossa operação. Anunciado tá, né? No México. E também já estamos em outros países por meio de aquisição de outras empresas locais, também, né? locais. Boa. Uma coisa que foi curiosa assim, na RD foi ver como a mesma área, ao longo dos anos, né, e de um crescimento super acelerado, e de vocês ainda muito mais que o nosso, a mesma área acaba se transformando muito, né? O jeito de fazer, a estrutura, enfim. E uma curiosidade que eu tenho mesmo, assim, uma vez que você entrou no time de produto super, né, incipiente ali, o negócio nascendo, e mudou recentemente só para essa área de expansão internacional, me conta um pouco como que foi a evolução do time de produto e alguns marcos, assim, sabe? Tipo, olha, no início estava mais ou menos assim, aí aconteceu tal coisa, a gente teve que bater cabeça e aí evoluiu mais ou menos para isso.
Boa, legal. Acho que a gente amadureceu muito, assim, o time, né? E acho que uma coisa curiosa e bem peculiar do Quinto Andar é que a gente sempre caminhou muito lado a lado ao negócio, assim, muito à frente das decisões de negócio, e produto acompanha esse movimento. Então, eu acho que a história de produto e Quinto Andar andam lado a lado. Mas eu diria que a gente passou por alguns movimentos, assim, como time de produto. Posso citar, assim, 3 grandes marcos. Acho que o primeiro foi efetivamente estruturar uma carreira dentro de produteiros, e desde os níveis de entrada até as lideranças. Acho que um segundo momento e uma mudança super marcante é o desafio de você sair de uma empresa single para multi-product, né? Então, fazer uma gestão de portfólio e como efetivamente a gente tem 2 negócios bem-sucedidos e que funcionam de forma independente, muito embora estejam super conectados. Isso é só um parêntese aí, desculpa te interromper. O problema de multiprodutos é que você não aumenta linearmente a complexidade, né? Tipo, você bota um produto, piorou muito. Você bota mais produto, piora muito mais, né? Então, acho que parte do desafio é um pouco esse, né, também. Sim, total. E acho que, por último, a internacionalização, mas eu já comento sobre, mas eu acho que é isso, nenhum desafio é linear. E a gente passou por todos os dilemas, né? Desde que áreas que eram compartilhadas seriam unidades de negócio totalmente autônomas, se a gente ia replicar o início do funil, você pensa para os 2, conversão, os times de operação, e a gente fez sempre uma transição gradual, então começando de maneira muito autônoma, que pudesse privilegiar decisões rápidas, que a gente tivesse, de fato, muito próximo e controle das alavancas, aprendendo sobre aquele negócio, para depois evoluir para uma integração, que a gente fala do nosso core business. Isso aconteceu com a unidade de compra e venda, com o B2B, muito provavelmente é o caminho que a gente vai trilhar com o internacional. Assim. E aí eu acho que isso puxa uma evolução de que a gente sai de um perfil também de produteiros quase que full stack, então mais generalistas, e tinha todo mundo mais uma mesma carinha, né, de empreendedores, de pessoas que tinham colocado negócios de pé do zero para, acho que, permitir outros sabores de negócio e de pessoas. Assim. Então, eu acho que a gente caminhou também para uma especialização, e eu digo que hoje, no Quinto Andar, tem espaço para perfis muito diferentes também. Então, a gente aprendeu que não só de startupeiros nós viveríamos no meio desse caminho, e começou a buscar, qual era estruturar as áreas com os seus vieses, né? Então, pessoas que fossem pensar growth, crescimento, que é muito diferente de um perfil que está colado... Mais de infraestrutura ou de mais... De infra, os dilemas clássicos de carreira, né? Será que a gente tem que ter o Program Manager, o Technical Product Manager? E acho que alguns desses a gente abraçou, mas a gente sempre tentou também simplificar um pouco das decisões e desse xadrez, assim. Mas hoje, diria que a gente está bem mais evoluído, até mesmo na carreira de IC, que é uma dor mal resolvida, assim, da gente como produteiros no mundo. Acho que se preparando para resolver problemas muito, muito complexos em profundidade, vários ao mesmo tempo. Só para a gente explicar o que é IC, aí é o contribuidor individual, né? Exatamente. Mas o papel individual dele mesmo, não como líder e tal, né? Eu acho que no supercrescimento te puxa para que todo mundo se torne líder, né? Porque todas as cadeiras estão crescendo e não necessariamente todo mundo... É o que as pessoas até querem, né? Exato. Quer e são felizes com esse tipo de desafio, estão preparadas e se veem nessa cadeira, assim, né? Boa. E aí, falando um pouco de time aí nesse ponto que você tocou, tem uma... Assim, a disciplina de produto, ela ainda é bem nova, assim, no Brasil, né? Então, provavelmente vocês sofreram muito nesse início com... até falta de senioridade mesmo, né? De pegar a gente e desenvolver bastante as pessoas, formar o time. E como que foi esse processo? Desde recrutar mesmo em volume, mas mais do que recrutar em volume, fazer o povo trabalhar bem e muitas vezes com educação e tudo mais. Desenvolvimento. Boa. Eu acho que montar time de produto exige muita criatividade, assim, né? E você buscar perfis não óbvios. E acho que mais do que isso, ao longo do tempo, eu e todo o time, a gente foi se perguntando como replicar isso, né? O que eram os indicativos de que essas pessoas dariam certo. Hoje o nosso time, acho que por muitos anos, nós fomos majoritariamente
pessoas com background não produteiro, assim, Sim. que não tinham uma carreira formal em produto, justamente pela essa escassez que você comentou, né? Então, a gente tem, sei lá, dos talentos mais brilhantes de Quinto Andar, tem diretor que é ex-advogado, a gente tem PM que era biólogo, então, de fato, todos os backgrounds possíveis envolvidos. Acho que como processo, estava me perguntando isso, né? Acho que a gente seguiu 2 caminhos, assim, que eu tentei paralelizar, porque eu acho que você não tem tempo de escolher um ou outro. Então, acho que o primeiro, acho que de baixo para cima, de cima para baixo. Então, acho que 2 movimentos que nos ajudaram muito, assim. Acho que o primeiro foi a criação mesmo do Misterinha de formação interna. Eu brinco que a gente foi os primeiros no Brasil a terem a cadeira do que era o Associate Product Manager, APM, né? O APM, que depois virou vários programas estruturados, mais marketizados. A gente não fez isso em Quinto Andar lá atrás, mas, de fato, era intencional em formar pessoas novas e colar os jovens talentos em produteiros que precisariam se escalar. E acho que, combinado a isso, o movimento de buscar lideranças mais prontas fora que pudessem acelerar esse processo, né? Então, acho que primeiro com a criação, lá nos primórdios, do que foi a figura do Tribe Lead, então do gestor de uma tribo e um conjunto de squads, que depois evoluiu para o head de produto e hoje em dia o diretor de uma unidade de negócios, que é como a gente se organiza, assim, né? Mas a gente buscou estratégias não óbvias, assim. Eu lembro de começar a buscar fora do Brasil, quando ainda não se falava muito em importar e exportar produteiros. Mas você diz para contratar ou para para contratar, treinar? a gente trouxe gente, brasileiros que estavam fora, então muita gente voltando do MBA. Ah, legal. E não eram pessoas de produto, mas ou que tinham feito summer em alguma big tech e tinham ficado encantados e queriam voltar para o Brasil. E até, talvez não uma grande experiência, mas entenderam mais ou menos como é que era o playbook, tinham colegas ali, mais a pegada, né? Muita gente empreendedora, assim, a gente teve gente que sentou numa cadeira de GM ou quebrou uma empresa pequena, assim, e aí queria, de fato, double down, assim, investir e aprender sobre produto. Então, pessoas que tiveram que fazer produto em contextos que não necessariamente eram só de produto, assim. E aí a gente foi fechando esse escopo falando, putz, venha ser um Product Manager no Quinto Andar, assim. Acho que muito inspirado também por uma organização horizontal em que você pode ser uma pessoa sênior e ainda um Product Manager, que acho que nem sempre acontece em todas as organizações que estão crescendo. Às vezes você vai pondo cargo, vai pondo layer, mas acho que foi um pouco o caminho que a gente seguiu, assim, de buscar pessoas fora e ter um processo criativo, assim, de quais eram os indicativos de que funcionaria e rodaria lá dentro. Muita gente formada dentro de casa, muito. Falando nesses indicativos, você falou um negócio no início da resposta, que era das pessoas com backgrounds muito, muito diferentes que, né, inevitavelmente assumiam esses papéis, assumiam a bronca ali, mesmo sem muita profundidade técnica ou experiência até e tal. Mas o que você e vocês, na verdade, né, no Quinto Andar de modo geral, olhavam ou tentavam ver de característica nessas pessoas que vocês entendiam que era, ok, ela não tem uma profundidade técnica XYZ, porém ela tem a característica A, B, C ou um conhecimento XYZ que, pô, é um bom indicador de que pode se tornar, exato, pode dar certo. Não, boa. Acho que o resumo são resolvedores de problema. E sem tempo ruim, né? E acho que numa camada abaixo, porque eu acho que você tem diferentes viés para resolver um problema, acho que tem um pouco dessa paixão, assim, de uma fissura por tecnologia, né? Eu brinco que cada um tem uma cabeça e um frame mental para pensar nos problemas, e aí eu acho que tem gente que é super nóia de operação e já está pensando no processo, na logística, no back-office, o que está por trás, e eu acho que tem pessoas que naturalmente pensam em produto, na experiência tangível, em como isso termina em um fluxo, ou que usa um aplicativo e repara e se pergunta que problema os que uma detalhes ali do funcionalidade está tentando resolver, e às vezes a pessoa não sentou numa cadeira de produto, mas ela já tem esse olhar para o mundo, assim. E aí a gente foi aprendendo, assim, hoje a gente tem até bem estruturado, acho que a gente não busca a mesma coisa para todos os níveis, hoje já tem um entendimento muito mais claro, mas tem capacidades semelhantes, assim. Então, acho que nas carreiras de entrada, assim,
eu falo que é hardware, assim, é um pouco mais do que o software, assim, de fato a sua capacidade de aprender, e aí tem vários sinais, pessoas que fuçam, que aprenderam coisas inusitadas, pode ser uma língua, um instrumento, qualquer coisa, que são incomodadas, assim, em buscar soluções, e acho que muito de uma capacidade de ter um senso crítico, assim, de absorver um aprendizado, digerir, assim, concatenar e mover para o próximo. Mas para todos, assim, eu diria que raciocínio lógico, assim, uma comunicação encadeada, estruturada, pesa muito. E nas carreiras mais para frente, obviamente, liderança, mas diria também que muito uma pegada de tomada de decisão. E aí a gente começou a estruturar e, de fato, escrever isso, assim. Eu lembrei outro dia de um primeiro arquivo, assim, que eu fiz, que era tentando replicar e sistematizar os processos de entrevistas que a gente estava fazendo. Que perguntas você faz, como meio você abre. tangibilizar mesmo aquele negócio um pouco mais intuitivo, talvez vocês faziam, né? E até chegar e ter, olha, o que são deal breakers ou deal makers de uma posição X. E aí tinham dilemas quando a gente foi escalando, lógico, desde... mas essa pessoa faz isso super bem, essa não, eles têm o mesmo cargo, o que significa? E a gente falava que um PM em formação, ele deveria fazer algo muito bem. Se destacar em muito, não eram as mesmas coisas. Às vezes era alguém que tinha um pezinho em design, às vezes era alguém muito bom de gestão de times e processos, outros mais visionários, mas a gente dizia, você tem que fazer algo e dar algum indicativo de que você vai fazer algo muito bem e ser um PM muito forte, assim. Então, a gente foi aprendendo e escrevendo isso e sendo muito paranoicos, assim, com review de candidato, em forçar a tomada de decisão de, puxa, você enxerga essa pessoa trabalhando aqui? Se você tivesse que tomar essa decisão hoje, sim ou não e por quê? E até evoluírem, hoje a gente tem meio que framework, carinhas de como que você escreve o review, que pergunta você coloca, mas acho que essa foi um pouco a filosofia. É legal você falar isso, porque quando eu fui para esse time de produto RD, né, o meu histórico sempre foi mais de marketing e tal, e dados ali. E aí, quando eu vou pro time de produto, eu falei assim, eu vou tocar um time como absolutamente qualquer outro. E foi uma lógica de aí eu li bastante coisa, conversei com algumas pessoas, né, você sendo a primeira. E aí eu entendi assim, cara, o que é um basicão aqui que se fizer bem feito vai. E aí eu entendi que tinha, sei lá, pelo menos uns 3 perfis assim de PM lá na RD. Tinha aquele cara que era muito sistemático do ponto de vista das cerimônias, do processo, né, da batida de bumbo e tal, e era o que geralmente faziam muito bem, né, imprimia ritmo, cadência e tal, muito bem. E eu não era essa pessoa. Tinha um pessoal um pouco mais técnico mesmo, um cara... E aí tendia, por exemplo, a ir para algumas áreas mais... Ou de infra, ou de não tão... Né, mas que tinha um aspecto técnico, isso, de plataforma, aqueles projetos mais longo prazo e tal, que são importantes. E tinha que aí foi o que eu me apeguei ali, que é um aspecto até mais diplomático, assim, de influência, de conseguir rodar bem em várias áreas e tal. É mais ou menos isso que você quis dizer com meio que perfis diferentes e fazendo coisas bem feitas, sabe? Porque eu não acho que um necessariamente era melhor que o outro, não, sabe? Talvez se encaixar no lugar certo era bem importante. Acho que é isso. E aí depois até uma inteligência em aonde alocar cada uma dessas pessoas. Exato. Acho que em especial no quinto andar a gente nasceu com um viés mais forte, assim, de negócio. Então, eram pessoas até menos diligentes, que batiam menos boom, muito pouco apegados à metodologia em si, mas que pensavam em soluções criativas, qual era o modelo, como que se testaria, será que a gente tem que arrumar esse fluxo ou jogá-lo fora e fazer de uma forma absolutamente diferente, né? E aí, aos poucos, a gente foi acomodando e vendo, puxa, tem projetos também que exigem previsibilidade, que a gente já sabe o que tem que ser feito, e aí a gente conseguiu alocar pessoas com as outras carinhas que você comentou, assim. E aí tem vários frameworks legais, né? Tem o do planner, do visionário, o cara que executa e planeja. E acho que é saudável mudar, e a gente tenta trabalhar no que são os pontos fracos de cada um, mas, sem dúvida,
acho que a inteligência de colocar as pessoas certas nos lugares certos, assim, é o que contou mais, assim, e até o meu principal aprendizado como líder, assim, de ter pessoas muito diferentes de mim e falar, puxa, para esse perfil, para market fit ou para iniciar uma operação, essa pessoa é perfeita e ela não sobreviveria a um business de alta escala. Assim. Nossa, perfeito. E eu falo que nessa época, eu acho que até foi um movimento bom, né, do Eric, né, da RD, porque de fato eu tinha um viés muito mais de negócio, gente e tal, e precisava meio que tirar da cartola um produto ali diferente. Sim. E que para esse produto especificamente, se ele já entrasse no mesmo fluxo de produto que a gente tinha, provavelmente ia dar ruim. Pela natureza do produto, pelo timing do negócio. Então, eu acho que foi bem esperto essa... E aí, na época, eu lembro que eu tretei com algumas pessoas, porque, por exemplo, eu detesto dele. E aí eu falo, porra, velho, que cerimônia idiota, não sei o que e tal. Aqui eu dou uma exagerada também pra dar uma polêmica. Mas, na verdade, era porque, assim, cara, o meu desafio não era o que exigia mais a disciplina da cerimônia, daquela cerimônia e tal. Envolvia outras coisas. E pode ser que daí a um ano eu ia precisar ser até muito mais rigoroso com o processo. Mas talvez nem fosse o meu job ideal pra mim, assim, sabe? Por não gostar da... Eu gosto da execução, mas eu não gosto muito do... Sei lá. Eu gosto mais do... Tirar do 0 pro 1 do que do 1 pro 100, e assim, é muito sabe? diferente, né? Muito diferente. Aprendeu depois, tardiamente, até quando a gente abriu outros negócios, eu lembro quando a gente abriu o B2B, e era uma força absolutamente nova para uma empresa que tinha pensado o consumidor final o tempo inteiro. Né? Então tinha as grandes contas e um outro decisor, assim, do teu roadmap, assim, que era muito louco, mas também dizer que, puxa, aceitar que nossos processos não funcionavam, que as OKRs lá que a gente tinha, as metas, não faziam sentido. Daquele jeito, a gente querer ter um entendimento muito claro e rígido de como os squads se organizavam, tanto faz, as pessoas iam mudar, e aí a gente começou a comunicar isso de uma forma mais clara, e ver que muitas pessoas que tinham ido para esse desafio não tinham fit. E falar, putz, tá tudo bem. Agora, internacional, a gente tá vivendo isso também. Todo mundo queria, é muito legal, internacional, mas quando você sente... Fala, mas tem perrengues e carinhas que... É que é muito sexy, né? A parte internacional. É interessante. Isso, não imaginar uma outra coisa diferente. É isso, fazer um negócio do zero e colocar de pé, é isso. É pra você, não é pra todo mundo, assim. Então, E essa sensibilidade, ela é especialmente importante no mercado hoje nosso, onde a gente não tem mão de obra sobrando, muito pelo contrário, a gente sempre tá devendo, precisando contratar mais. Então você não pode se dar o luxo de simplesmente, essa pessoa não funcionou aqui, eu vou mandar ela embora e pronto, porque você já investiu uma grana para contratar, para desenvolver e tudo mais, e outra, tem 12 áreas precisando de gente, não é possível que não dá para aproveitar em nada, né? E é engraçado, porque uma vez eu fui no Vale, e eu acho que era um cara do Google ou do Facebook que tava me contando, que ele falou assim, cara, a gente é muito chato na entrada, porque se a gente meio que atesta que a pessoa é boa e tudo mais, quase ninguém é mandado embora. Tipo, cara, ele é testado porque, já deu tanto trabalho, sabe? Pra trazer, pra recrutar e tal. E eu comecei a ver alguns anos depois uma postura muito parecida, até porque não faltam oportunidades, cadeiras e tal, né? Boa. E, Gabi, falando, assim... nem tudo que funcionou uma época vai continuar funcionando para sempre, né? O que você entende que eram práticas que vocês tinham no início que funcionavam bem e que vocês tiveram que meio que abandonando ao longo do tempo, seja pela escala, pela complexidade, por outros produtos, enfim? Pô, acho que até hoje, né? Eu brinco que nunca tá resolvido, bem azeitado o processo, você vai se reinventando o tempo inteiro de rituais e tal. Tem alguns clássicos, assim, acho que a gente tinha a famosa reunião de alocação, mas de maneira geral, assim, eu diria 3 coisas, assim, que a gente parou de priorizar tudo contra tudo, já falo um pouquinho mais sobre isso, até porque não dava para ter visibilidade e granularidade sobre todas as frentes, comunicar tudo para todo mundo, e acho que esse é o processo clássico, assim, de dor das pessoas quererem saber e não necessariamente vai usar aquela informação ou tá envolvido em tudo. E acho que a gente veio transicionando nos últimos anos, talvez,
de uma comunicação muito chapter-based, ou assim, dentro de produto, para muito mais contextualizada naquela área de negócio, naquele grupo de frente de produto ou de serviço. Então, dentro de suportes em serviços, dentro de growth, e acho que muito mais multidisciplinar e integrada do que para dentro de produto. E aí eu acho que por vários clássicos, né? Nem cabiam mais os squads. Eu lembro de ter um one-pager que foi diminuindo a fonte e ficando lotado. Até ficar elegível, né? Até ficar elegível. E a gente tinha muito desse viés de, se tem um problema, tem que ter um time alocado. Não se iluda que você está resolvendo. Você tem pessoas pensando nele, e aí acabava se traduzindo em um squad, ou nem que seja um PM, um designer, para iniciar um processo de discovery ou qualquer coisa. E aí a gente olhava contra tudo, assim. Isso é mais importante do que A ou B, e depois é muito difícil de você comparar problemas de natureza muito diferentes, assim. Então, acho que a gente foi aprendendo a priorizar dentro dos seus respectivos universos e garantir que, de fato, as unidades de negócio tivessem autonomia para olhar só tendo de saída, né, uma alocação, seja de investimento e pessoas, que os micro-universos rodassem sozinhos, assim. Então, acho que foi a principal mudança. E eu me lembro de, no início, ter uma única planilha que você via todas as OKRs e comentava em absolutamente todos os times, e a gente foi saindo dessa granularidade para que as coisas fossem se resolvendo em seus respectivos contextos, né? Legal. Falando ainda dessa estrutura, talvez vai ter bastante a ver com o que você acabou de falar. O que você, nessa evolução e até nesse modelo, acho que bem clássico de produto hoje, das tribos, chapters, dos squads, aquela coisa toda, o que realmente funcionou bem para vocês nesse sentido? Tá, quando a gente descentralizou, fez aqui e tal, acelerou, tal, coisa assim. E o que essa estrutura você não acha tão interessante? Assim, não existe nada perfeito, né? Vamos partir desse pressuposto. Mas o que era interessante e o que não era interessante, ou não é até hoje, nesse modelo de estrutura? Eu acho que a gente mudou muito, assim, sabe? Conscientemente, consciente dos trade-offs, em falar, puxa, agora é mais importante a gente estar próximos ou estar mais bem espelhados, por exemplo, com as outras áreas, operação, marketing, vendas. Outros momentos que a gente tinha desafios muito peculiares de produto, e aí a gente se organizava muito na cozinha, de como que aquilo faria sentido. Mas acho que a gente vem mudando até hoje, assim. A gente fez muita reorg. E acho que tem o cuidado de também não ficar contraproducente. Acho que em algum momento a gente olhava que as coisas não pegavam flow, né? E acho que quando o time passou pelo storm, então tá resolvendo. Num supercrescimento, a nossa tendência é desmanchar times ou precisar pegar pessoas chaves para abrir novos, né? Mas a gente sempre, eu diria que talvez um aprendizado bom, óbvio, mas que vale comentar, não mexa em todas as variáveis ao mesmo tempo. Então, ou você está mantendo os times, a unidade de que são aquele grupo de pessoas trabalhando juntos, e aí você mudou o tema, ou você mudou o tema, mas não o grupo, sempre mantendo alguém da tríade com histórico e contexto. Se saiu a pessoa de produto, a gente tem um engineering manager forte ou um líder de design. Então, eu acho que essa escolha de batalhas e a sensibilidade de ver quando os times não estavam preparados para mudar e que mudar de gestor e tal ia doer demais. Acho que foi um principal A palavra aprendizado. que eu anotei agora, enquanto você falava, me veio um filme na cabeça, foi de insegurança, assim, né? De, às vezes, essas mudanças, o time, seja tá engrenado, tá confiante, e aí do nada tem alguma... Do nada, né? Mas, enfim, tem alguma mudança que é grande o suficiente, e aí fica todo mundo inseguro, e aí pronto, isso mata confiança para tomar de decisão, produtividade. Faz sentido? Faz muito. Eu acho que acho que a gente combateu bastante, talvez a maior parte da minha jornada tenha sido preparar as pessoas para que estarem bem e confortáveis com a mudança, do que dizer que nós não íamos mudar, assim, ou que a gente ia consertar processos que estavam quebrados. Então, acho que foi muito de educar e muito da cultura de que as coisas vão mudar, elas têm um sentido por trás disso, e você tem que estar no frame mental
para encarar essa mudança de uma forma positiva, mais do que prometer, eu resolvo isso no próximo ciclo, a gente tá vendo, eu acho que essas são as falácias que tipicamente você que cai. Cola uma vez ou até duas na terceira, E a pessoa fala, tá bom, eu escuto esse papinho aí. Exato, então a gente foi muito transparente em dizer, a gente vai errar, a gente vai mudar e a gente precisa garantir que as coisas não despenquem todas de uma vez e que existe uma intencionalidade e um plano por trás, assim, mas... Eu acho que tem isso que você falou, mas também de dar tempo aos processos, né? Sim. Então, a gente fala, as micro-otimizações são muito ruins. Então, se você fez um processo de avaliação ou de planejamento, você precisa rodar uns 3 ciclos para ele estar bom e as pessoas aprenderem, né? Então, a gente, em algum momento, já esteve mudando tudo ao mesmo tempo. Eu falo, estou reaprendendo do zero a avaliar pessoas, a contratar. Então, acho que essa escolha de batalhas é algo que hoje a gente é muito mais consciente e que nos ajudou a chegar até aqui, certamente. E esse negócio que você falou das variáveis ao mesmo tempo, assim, pode parecer óbvio, mas o problema é que no olho do furacão, né, a gente, na ânsia, você tira toda essa racionalidade aí que a gente tá aqui com calma, bebendo aguinha, tá conversando, porque tem muita coisa mesmo, muita pressão, é gente saindo, é gente trocando, é contratação nova e é pressão de rodada e tal, né? Então fica mais complexo. E aí agora eu quero te fazer uma pergunta completamente fora do script que me veio aqui agora, e especialmente aí você como a minha mentora de produto, eu acho que vai ser bom da gente ter esse papo. Quando eu saí daquele período de estudo que eu tive rapidinho de produto, eu estudei um tanto de coisa, li um tanto de coisa, conversei com um tanto de gente e falei assim, cara, o que essas pessoas estão dizendo em comum, talvez com palavras diferentes, mas o que são coisas em comum que elas estão dizendo aqui, que eu tenho que ficar muito de olho em produto? E uma coisa que eu gostei muito na época foi sobre princípios de produto. Né, de produto ter princípios muito claros, e eu uso isso pessoalmente, uso isso em várias coisas, que é meio que assim, cara, é um conjunto de regras praticamente ali que você cria antes do jogo começar, que vai te poupar inúmeras tomadas de decisão e tal, né? E na época eu fiz os princípios, só que do nosso produto, não do produto RD, como do nosso produto, e agora a gente tá fazendo um software novo, né, o Meli, e eu fiz a mesma coisa. Vocês faziam alguma coisa nessa linha e como que isso era importante para vocês? Acho que fazíamos, acho que foi mudando e evoluindo, assim, para isso. É um pedacinho do produto, agora é uma outra unidade de negócio nova. Mas acho que tinham 2 coisas. A gente pensou muito intencionalmente sobre como era o processo, de maneira geral, de se fazer produto. Do's and don'ts, faça ou não. Atitudes que a gente valoriza ou atitudes que a gente aprendeu que não funcionam. Então, acho que isso virou documento escrito. A gente pôs a galera para pensar, refletir. Acho que de alguma forma, reforçar esses comportamentos. E eu acho que a cada ciclo, a gente sempre se perguntava quais eram as premissas que a gente queria adotar para aquele ano. Assim, pelo menos uma unidade de ano, ou putz, queremos agora, a gente vai investir muito fortemente em self-service, ou aprendemos que o mundo não vai ser absolutamente self-service, e a gente está olhando muito para como a gente vai tratar a exceção, e teve momentos em que a gente olhou muito mais intencionalmente para custo, então acho que a gente dava esse direcionamento pensando numa coisa de ano, assim, mas acho sempre com um checklist mental, assim, de, putz, resolve um problema real, assim, que problema que eu quero resolver, tem alguma forma mais barata que eu poderia estar fazendo, o que me impede de testar isso amanhã com alguém na rua. Então, eu acho que mudou muito, assim, a velocidade e o tamanho, o tempo que a gente tinha para cada uma das coisas, mas a gente sempre seguia aquele processinho, vai cumprir em uma semana, que acho que é um pouco a lógica do sprint, mas para tudo na vida, assim. De seguir um frame, falei com 3 pessoas, olhei, fiz um prós e contras e tive uma tomada de decisão, mas muito rápida, assim. Então, acho que a gente tinha alguns checklists de perguntas que você tem que se fazer. Boa, porque para mim hoje, vendo aquela época e vendo hoje de novo, é um exercício de, talvez, vamos pensar um pouco mais antes, refletir com calma, porque na hora que estiver pegando fogo, não dá tempo de pensar, a gente tem que pegar e relembrar, opa, qual que é a regra do jogo mesmo? É essa, beleza. Então, direto, às vezes a gente tá tendo discussão, aí eu pego e falo assim, gente,
Por que nós não temos essa discussão? Sim, total. A regra já foi definida, é essa. E a gente até pode mudar a regra do jogo, mas não agora. Não no meio do caos, do fogo, né? Por isso que eu queria entender como que foi isso pra vocês, assim, também. E acho que vale pra tudo, né? Assim, pra uma reunião, ou como que você... Com que princípios que vão guiar uma tomada de decisão. Então, Sim. a gente concordou que, em ordem de prioridade, Sim. pra gente é mais importante A do que B. A gente concordou que não vamos mexer em C e D Sim. agora. E aí, quando você entra no tático da discussão e no calor do trade-off ali, acho que às vezes você esquece, eu sempre falo isso, acorda no princípio, que a pessoa Sim. não vai discordar do princípio. E aí garante depois que você está atendendo, assim. E acho que um pouco de prioridades também. A gente fala, se esses são os princípios, são 3, você tem mais 3 prioridades, você não tem nenhuma máxima. Sim. E pensa 5 horas no problema, 5 minutos na solução, acho que é muito verdadeiro. A gente ainda tem tentado, bem isso aí que você falou, que é assim, beleza, tem uma série de princípios e tem também, vamos botar assim, os indicadores principais que a gente quer mexer, né, a agulha. Então, se eu posso ir para a esquerda, eu vou mexer no indicador 1, se eu posso ir para a direita, eu vou mexer no indicador 2. E se eu previamente definir que o 1 é mais importante que o 2, eu escolho 1. É isso que eu quis dizer, né? Acho que essa hierarquia também, de acima de tudo, se tiver Sim. que abrir mão de... É mais importante crescer mais em volume ou escalar. É óbvio que no limite você está olhando todos os health metrics, mas que métrica que vem à frente? E acho que isso rola muito com o produto, assim, as armadilhas do AB, que você mede um tanto de coisa, mas fala, o que está direcionando a sua decisão? E muitas vezes, eu acho que esse processo te mostra que você já tem a resposta de um teste de produto, ou que você já sabe que você quer ir por um caminho, ou eu não vou atender esse segmento, e aí você testa, faz um alvoroço. Para concluir. Se você se perguntar se você tiver a resposta A ou B desse teste, que decisão você tomaria? Sim. Você de fato deixaria de desenvolver isso? Ou você deixaria de testar? Então eu acho que tem esse combinado de também você não over-engineer assim, demais para voltar aos seus princípios e ter um pouco de leap of faith. Assim. Eu falo que fazer produto, você tem que se projetar um pouco no futuro, que não é tudo absolutamente metrificado, e acho que os bons produtos, eles são building blocks, assim, né? Bloquinhos que vão se construindo, que você olha um isoladamente, aquilo não faz sentido. Talvez não traga resultado no curto prazo, mas você fala, eu tô fazendo isso aqui, depois quando eu colocar isso on top... Isso, e eventualmente até pode não acontecer o que você pensou, faz parte do jogo, né? Mas essa, né, até muito, e isso é muito uma característica do empreendedor, né? E geralmente muito intuitivo, assim, eu crio uma visão de um negócio, eu já tenho algumas coisas ali, eu não consigo necessariamente provar por A mais B que aquilo vai dar certo, mas eu preciso tomar algum risco, e pode ser que no meio do caminho eu já descubra que não vale a pena, show de bola, paro antes e minimizo a minha perda, né? Mas esse jogo, eu acho que a gente aprendeu também a tentar muito bem combinado, assim. A gente falava, você vai subir um produto, o que você espera que aconteça no dia 2? Isso aqui vai despencar. E se o atendimento, às vezes a gente fazia, por exemplo, uma funcionalidade que a gente esperava que lá na frente diminuísse drasticamente a nossa carga operacional, o nível de pessoas que chegavam no nosso atendimento. Mas tinha todo um caminho, um processo de educação, e a gente falava, no início, pelo contrário, isso vai subir. As pessoas vão ter dúvidas, isso aqui vai quebrar. Então lembra, gente, primeiro mês o coração, vai ser ruim. E não quer dizer que a gente vai desistir. E são coisas banais, mas que quando você está operando com times grandes, que tem alta dependência de capacity, de quantas pessoas você precisa ter para atender, ou que número de conversão você está vendo ali na ponta do lápis. Você não fala, essa conversão vai piorar num primeiro momento e depois ela vai subir. Eu acho que você cai em armadilhas no meio do caminho, assim. Boa. Falando em armadilha, eu falo que quando a gente cresce rápido, muitas vezes a gente tem que, especialmente esse modelo, né, de venture capital e tudo mais, a gente inevitavelmente abre mão de coisas que a gente sabe que são melhores por longo prazo para resolver algum pepino de curto prazo. E é meio foda, porque às vezes de fato é uma armadilha, assim, às vezes tem umas que você sabe que, enfim, tem que fazer, ponto, acabou. Pedágio que... Um pedágio, ponto, acabou. E outras que você fala assim, puta,
essa não precisava, sabe? Essa realmente, eu não poderia ter negligenciado a longo prazo desse jeito aqui. E eu sei que é bem difícil, mas quanto vocês bateram cabeça nisso? Acho que é impossível não bater cabeça nesse processo, mas eu acho que tem um processo de reflexão, assim, ao menos uma vez no ano, no quarter, de quais são as grandes coisas que você está deixando de lado. E eu acho que a beleza tá nessa pira, assim, por priorizar o seu 80-20, assim. Tem coisas que eu falo, às vezes é uma pessoa, ou como você prioriza o seu tempo como líder, porque eu acho que a gente cai em armadilhas também, num super crescimento, até que squad é aquele que você reserva e não precisa contar pra ninguém, Sim, porque você tá plantando e você quer ter um buffer pra prosperidade. Então eu acho que um pouco dessa gestão intencional de 80-20, 70-30 e como você vai alocando o seu tempo, recursos, né, pessoas, share of mind e tal, nos ajudou, assim. Mas, claro que teve batalhas que a gente comprou tardiamente, mas diria que foram muito conscientes, assim. Acho que você tem que estar muito consciente dos trade-offs. Talvez que seja você tá fazendo, bem mais sabe? isso do que acertar ela. Mas do tipo, a gente sabe que vai dar ruim lá na frente, que tem um risco tal. Beleza, mas ainda a gente tem consciência e paciência. Né? E comunicar isso, assim. Isso que eu aprendi em grandes organizações. Nem todo mundo tem visibilidade. Às vezes, lá do frigir dos ovos está parecendo uma loucura, que a empresa está pivotando, mudando e não sabe o que faz. Que gera insegurança também. Que gera insegurança. E a gente foi muito intencional em dizer, olha, vamos colocar isso em perspectiva, lembra? Ano passado a gente investiu em A, em B e C, a gente decidiu crescer e quebrar um tanto de coisa. E era o combinado, e agora a gente vai parar e ser mais lentos por causa de... Então a gente comunicou muito isso pro time. Eu acho que traz uma paz de espírito de que a gente sabe o que a gente está fazendo, muito embora... tenha várias incertezas no caminho. Gabi, e o que foi o pior conselho que te deram em produto, assim? Gestão de produto, na sua carreira em produto? Conselho? Acho que nenhum. Acho que nenhum conselho por si só é bom ou ruim. Então, eu acho que eu tenho muito essa filosofia, assim, de que eu nunca pego algo que me trouxeram ipsis lipster. E aí eu acho que eu fui criando algumas amarras para dizer tudo é válido, assim, eu ouço muita gente, eu acho que nada se aplica diretamente ao seu contexto, então eu não sei dizer nenhum ruim, porque eu não segui cegamente nenhum. Você deu uma processada, tá bom. Acho que eu tenho essa característica de relativizar. Sim, você foi bem diplomática agora para não caçar treta verdade, com ninguém. Eu acredito, eu não sei a quem caçar, não. Talvez alguém que fale, faça isso que funcionou para mim. Mais ok. Boa. E assim, depois de anos fazendo isso, depois de formar muita gente, guiar muita gente, fazer muita besteira, acertar muita coisa e tal, o que você entende, assim, Gabi, que são realmente alguns fundamentos muito sólidos de gestão de produto que você fala, não, beleza, depois de todos os anos, cara, realmente tem essa coisa que são, conceitos muito fundamentais. Todo mundo que está querendo ir para esse mundo, por exemplo, precisa fazer isso e isso muito bem. Diria que senso crítico para o negócio, assim. Eu acredito muito em uma gestão de produto que está conectada com o negócio, então que tem uma empatia, uma capacidade de transitar com as diferentes áreas, mas entender os números, assim, também. Que no fim do dia traga algo novo, assim, né? Você não é mais um executivo somente da empresa. Eu acho que o produto tem que trazer uma capacidade de vislumbrar como que o mundo vai ser lá na frente, assim. Tenho feito bastante esse exercício. Acho que não só de projetar, se tudo isso for feito, esses building blocks, é onde a gente vai chegar, mas até mesmo de aterrissar. E aí pode ser um spoiler, um demo, uma tela, um conceito, uma proposta de valor. Tem gente que aterrissa lá no release e fala, se eu lançar esse produto, o que eu vou dizer sobre ele? Mas eu acho que tem essa capacidade de nos projetar no futuro. Assim. De criar uma história daquele negócio, né? Tem gente que vai fazer com release, tem gente... Eu acho que esse é o ponto, né? Tem gente que vai pegar aquilo ali e conseguir desenhar e ilustrar para você, tem gente que vai escrever, mas no fim do dia precisa
ter a capacidade de transformar o que está na sua cabeça em uma coisa que as pessoas entendam. Tangível, é palatável, porque eu já vi muita gente, acho que tentando convencer e levar áreas que nem tem essa visão para a mesma página. E aí eu acho que a partir disso tem uma desconstrução de que tudo que precisa acontecer até chegarmos lá, assim, né? Então essa capacidade de dividir para conquistar, de fato divide and conquer o problema, eu acho que é muito, muito válida e acho que funciona e faz diferença em qualquer produteiro, de qualquer perfil que a gente falou. Que mais? Acho que isso. E acho que essa priorização intencional que a gente falou, de ter alguma criatividade em como você aloca os seus times, as suas ideias e deixa o seu 20% livre para imprevistos, aprendizados e coisas que você não está nem conseguindo enxergar, às vezes, no começo do ano. Legal. Eu falo que eu gosto de sempre ter três tipos de projeto rodando ao mesmo tempo, assim. São os low-hanging fruits, né? Aquelas coisinhas que a gente, viu ali, é rápido de fazer, nem o que traz mais resultado, mas é rápido e tal. Sempre algum projeto de médio prazo, onde você, sabe, você tem que plantar muito antes de colher, que eu acho que é muito disso que você falou, né? No meio do caminho de, cara, tem coisa que a gente vai ter que descobrir no meio do caminho, ou precisa gastar um pouquinho mais de tempo e sem coletar o dado para ficar provando que aquele negócio está funcionando. E o terceiro eu falo que são os projetos backstage, que é aquele que, cara, não precisa avisar ninguém, faz, experimenta ali. Time de plataforma, não conta que você tem esses squads, porque não vai fazer sentido para todo mundo, mas eles precisam existir. Precisa existir, precisa ser feito. Boa, então estamos alinhados. Falando do crescimento acelerado, eu acho que tiveram algumas coisas que eu só consegui aprender por estar num ambiente que estava naquele ritmo. E, inclusive, geralmente esse aprendizado não é através de muito carinho e conforto, né? O que para você acha que você só conseguiu aprender aí nos últimos anos porque estava num frenesi de crescimento, sabe? Eu acho que é o famoso ano de cachorro, 7 anos em 7. Exatamente. Mesmo, assim. Eu acho que acho que tá num lugar crescendo, se coloca sempre num lugar um pouquinho mais desconfortável. Assim. Eu falo que tem que suar um pouco desconfortável. Eu acho que uma coisa que, especialmente a minha história em Quinto Andar me ensinou muito foi a acomodar esse frio na barriga que em vários momentos, porque a gente tinha pouquíssimos benchmarks e a gente muitas vezes estava fazendo algo pela primeira vez, dá aquele medo, era um misto entre se alguém nunca fez isso, talvez suspeito. Seja suspeito, pode ser uma grande cagada, ou também talvez isso queira dizer que é a resposta certa e é o que nos vai levar 10 vezes próximo passo, adiante. Assim. Então, acho que ficar nessa dualidade de ter a coragem de atravessar a ponte e testar, acho que foi muito bom. Eu acho que tem uma combinação que eu acho que já era de mim, assim, mas que esses ambientes permitem, é que estar em um lugar de altíssimo crescimento te permite ter uma leveza e um desprendimento do que é a sua carreira lá na frente. Acho que a gente já aprendeu como mundo que você não deve mais perguntar a ninguém o que você quer ser daqui a 5 anos. Sim. Que a gente não sabe o que vai existir lá na frente, né? Mas eu acho que, especialmente em ambientes de super crescimento, te colocam num lugar que sempre vão existir oportunidades, e eu genuinamente acho que me coloquei sempre pensando em como eu resolvo esse problema. A gente está com o problema A, B, C. E isso naturalmente foi me pondo num flow positivo de carreira e de me desenvolver e estar confortável em estar esticada. Tem que estar aquele mínimo desconforto. Tem o famoso lá framework de skill e will, né? O quanto que você quer e se sente preparado para aquele desafio. Eu acho que você tem que estar um pouquinho adiante e desconfortável para valer a pena. E dói. É isso que eu ia falar. A analogia que eu faço é de um alongamento. O tempo inteiro tem que estar doendo. Se eu te empurrar demais ali, você machuca. Né? Se esticar demais, você machuca. Sim. Só que depois de um tempo, aquela pressão, aquele frio na barriga, você acostumou. E nesses lugares, se você quiser, e muitas vezes até se você não quiser, tem alguém
te alongando o tempo inteiro, te empurrando o tempo inteiro e dói mesmo. E falando em dor, já vou puxar uma outra pergunta que é o que foram para você as maiores dores de crescimento, assim, pessoalmente falando? Acho que as clássicas, né? Essas de estar sempre mudando e acomodar essa adrenalina e frio na barriga. Acho que as reorgs, você é quase que obrigado a se reorganizar o tempo inteiro e dói. Eu lembro de ter momentos assim que eu olhava para amigos que falavam, é tão bom, é tão tranquilo a vida de você saber quantos headcounts você tem, que você vai fazer aquelas 3 coisas até o final do ano, esse vai ser o seu time, então eu nunca nem sei qual vai ser meu time, em que problemas eu vou estar inserido, acho que isso causa uma exaustão, assim, um cansaço para o qual você precisa se disciplinar e se alongar, como você falou. Que mais? Dores, acho que tem as clássicas, né? Comunicação, alinhamento, acho que nenhuma empresa nunca vai estar feliz se você conhecer alguma que fale. Eu comunico super bem, estamos muito bem alinhados. Acho que é uma dor eterna e um investimento eterno. Então a gente está o tempo inteiro, joga fora ritual, não funciona mais, pensa, quebra, se reorganiza. Então o site nunca está pronto e o seu time nunca está pronto. Precisa de uma certa humildade, assim, também, porque senão você fica para baixo, né? Porque o tempo inteiro tá tomando porrada, né? Sim. E que massa. Acho que todas as famosas dores de crescimento, acho que equilibrar o que de fato a gente tinha que fazer e tá no script, processos. E o que tem que improvisar no meio do caminho. E aí eu falo, entre burocracia e caos, se você for errar a mão para um lado, eu ainda prefiro o do caos. Porque a burocracia é sem volta, mas nenhuma empresa decide ser grandiolenta e burocrática. Então, acho que a consciência de o que leva a isso é sempre um desafio. Tem o liability ali, né, o risco envolvido, né, que começa a ficar cada vez maior. Por isso começam algumas burocracias, na verdade, né? Porque algumas coisas que antes você tomava uma decisão e ia beleza, agora não é bem assim e tal, por isso que puxa. Mas uma coisa que também fora do script, mas eu fiquei curioso, assim, Gabi. Como que você se preparar, não acho que é a palavra mais adequada, mas tentando achar uma outra, assim, mas vou usar o preparar e eu vou enquanto eu penso outra. Como você se preparou ou se preparava psicologicamente e fisicamente também? Porque é um negócio que exige volume mesmo, né? De trabalho, de intensidade e tal. Sim. O preparar, eu falo que não é a palavra certa, porque de fato não era, tipo assim, não era, olha, eu sei que ano que vem vou ter um desafio assim, assado, logo vou começar a me preparar agora. Eu sei que não é desse jeito, mas como você, o que você fazia para te ajudar a sobreviver bem nessa condição? É uma boa pergunta. Eu acho que eu sempre busquei ter muita consciência da etapa que eu estava passando, assim. E aí, nos momentos que eu estava afogada, por assim dizer, acho que eu tirava a cabeça da água e eu ia falar com outras pessoas fora. Assim, isso sempre me ajudou muito a entender que estava no script, quais são os próximos passos, o que nos levou até aqui, por que a gente está batendo cabeça nisso agora, ou por que a gente agora era muito horizontal, agora de repente a gente escalou muito rápido, tem muita posição e agora a gente precisa revisitar. Então eu acho que um pouco dessa consciência e ter quase que uma paz de espírito de que é muito fácil olhar em retrocesso e dizer que uma decisão foi ruim, assim. Então eu aceitei muito os motivos que nos levaram à situação A e B. E acho que é isso, falar com pessoas mais de fora, né? mais experientes, e acho que não é porque eles passam pelas mesmas dores que tá tudo bem e você vai se conformar, mas acho que te dá um pouco mais de perspectiva, assim. E eu acho que essa liberdade de errar, assim, e acho que um pouco do que você falou da carga de mental, eu acho que é aceitar um pouco desse turbilhão, assim. Eu acho que muito do que as pessoas sofrem no caos é porque elas ficam tentando de buscar um equilíbrio, buscar tranquilidade, assim. Eu sempre tive a clareza de que cada momento tem o seu papel. Então, eu já me vi muitas vezes colocando uma linha de chegada lá na frente e falar, até o meio do ano, ou até a gente lançar A ou B, ou chegar nesse marco, eu não quero revisitar a minha forma de trabalhar, a minha vida, se eu tô trabalhando muito ou pouco. E acho que tem momentos que a gente
quer dar 150%. Eu acho que é importante que você não viva eternamente neles e procure esse balanço, mas eu acho que também a intencionalidade em aceitar que faz parte, vai doer agora e eu paro logo ali, e até lá eu não vou pensar. Sim, e é um preço a se pagar e ponto, né? Você escolhe, você eu acho que decidiu. me ajudou a também não problematizar tudo o tempo inteiro ao longo do caminho, porque não funcionaria. Sim. Não, bem interessante. Eu entrevistei também a Marcela Rezende, que é a VP de marketing da Madeira. E muito do que a gente falou foi muito parecido, assim, não é sobre um equilíbrio diário, e sim é um equilíbrio, talvez, assim, de alguns anos. Então, cara, em alguns anos você entende que eu vou desbalancear um pouco para cá, depois eu desbalanceio um pouco para cá, né? Então, até você talvez esteja numa fase mais agora... Bom, eu sei que tá, na verdade. Tá numa fase de... Você já tem a Maia, vai ter... Tá? 6 meses já, né? Então, vai ter mais um... É mais um ou mais uma, inclusive? Mais um. Mais um? O Boa. Tom. O Tom? Ah, legal. Não tava sabendo que o spoiler era ao vivo aqui. Talvez você seja forçado agora a, Sem dúvida. pelo menos um tempo, falar, não, beleza, o que eu desbalanceei para um lado lá, agora eu quero dar uma equilibradinha ou até desbalancear, ficar um pouquinho mais pro que você quer, pra sua família e tudo mais. E pode ser que daqui a um ano e meio você fale assim, opa, tá na hora de pisar no acelerador de novo, né? E acho que é isso, falar, alinhar e combinar o jogo, de quais vão ser os pesos desbalanceados, desde o seu time, dizer, esses são os problemas que a gente não vai resolver agora, até na sua casa. Isso eu sei que tá doendo e a gente vai consertar daqui a pouquinho. E eu acredito muito nisso que você falou, de olhar o todo e aceitar os desbalanços, né? Que não é o balance efetivamente, mas o harmony que se fala, eu acredito muito. E converso muito com uma amiga, a gente fala, todo mundo tem 10 bolinhas para alocar em cestas. Então, toda vez que você vê alguém muito bom, extraordinariamente bom, provavelmente ele alocou mais bolinhas lá, mas a sua carga, a sua cota é a mesma. Então, só enxergue e depois você muda a bolinha de cesto. E eu acho que tem um negócio meio... Bom, acho que já se discute muito, mas que é o fato da gente não ver a vida por completo da outra pessoa. Então, a gente às vezes só vê o que tá funcionando muito bem. Sim. E às vezes tá realmente tudo cagado do outro lado, tudo ruim, ou não ruim, mas, né, enfim, tá um desbalanço ali, tá se pagando um preço, e que geralmente quem tá de fora, e aí graças também aos Instagram da vida, que você cria a narrativa que você quiser. Claro. Então, você quer criar a narrativa de você ultra bem sucedido, e não sendo, não, nem é mentira, mas o que não significa que a minha vida é só esse pedaço aqui, né? E isso deixa um pouco, às vezes, até um pouco mais complexo para nossa cabeça mesmo, né? Ver essas coisas. Tem um caso aleatório, assim. Eu vi um amigo meu, e eu tava vendo o Instagram dele, e ele estuda muito. E, tem muito tempo que eu não estudo como eu gostaria de estudar, sabe? E eu tava com inveja mesmo. Falei assim, velho, eu tô... Até da capacidade, da disciplina, eu falei, não tô conseguindo. Eu já fui assim, o cara, sabe, tá na frente, tá assim, tá assado. Beleza, fiquei com esse negócio me incomodando. Passou, acho que 1 ou 2 semanas, eu postei alguma coisa aqui do GLA, sei lá, alguma coisa aqui. E aí ele respondeu. E ele respondeu assim, você precisa me ensinar a ganhar dinheiro. Porque, tipo assim, eu não tô... Beleza, tô fazendo todas as minhas coisas, mas eu preciso ganhar mais dinheiro. E eu falei assim, olha que maluquice. Sim. Os dois com inveja um do outro ao mesmo tempo. Só basta o ângulo que você tá olhando. Tava olhando um ângulo daqui, e talvez na cabeça dele foi, velho, eu estudo igual um filho da puta, e não... Sei lá, não tô no ponto XYZ aqui que ele sabe que eu tô, por exemplo. E eu, o contrário, tipo assim, eu não tô olhando o lado do dinheiro, eu tô olhando assim, velho, que inveja disso daí. Então é muito doido como se deixar, você se sabota completamente, né? Sim, e eu acho que tem que ajudar a trocar de lente, assim. A gente, com nós mesmos, nas nossas casas,
e com o nosso time, né? No Sim. trabalho, colocando em perspectiva as escolhas que a gente fez como empresa, como grupo, e por que você está fazendo A, B e não C bem. E acho que essas trocas ajudam também a nos sacudir. E ficar um pouco mais em paz também, assim, que no fim Sim. do dia é um negócio bem, bem importante. Gabi, assim, quando a gente olha, toda empresa tem uma cultura ali, seja ela melhor, pior, mais favorável, mais desfavorável, mas existe uma cultura. O que você acha que, de cultura mesmo do Quinto Andar, assim, dos founders do início, que permanece até hoje, o que de fato ajudou você e o time, até a empresa mesmo, a crescer bem aceleradamente, assim? Eu acho que essa paranoia produtiva, assim, de que as coisas têm que funcionar, assim. Então, acho que Quinto Andar tem essa característica de fato, ele nasceu de um problema genuíno, assim, eles queriam resolver como founders, você ouve eles falando, eles não criaram uma empresa necessariamente para ganhar dinheiro, para sobreviver, eles estavam de fato fissurados pelo problema, assim, eu acho que isso perdura muito no DNA dos times, e eu acho que essa inquietude que todos nós temos, e obviamente a gente tem que se educar a não ir para o outro extremo, mas eu acho que isso nos colocou em uma predisposição à mudança muito boa. Que eu acho que permitiu que a gente se renovasse, se reinventasse, e eu acho que tem muito a ver com a liderança, assim, das empresas, assim, de nós não termos nenhum apego, assim, ao que é o nosso cargo, o que a gente vai fazer no dia de amanhã, assim, acho que a gente está pensando genuinamente na empresa e se colocando até um pouco fora da equação, fez com que a gente tivesse muita barreira para renovar, trocar, mudar de área, sacudir a empresa de ponta cabeça, que eu já ouvi, já acompanhei, mentorei e ajudei empresas que tinham premissas muito fixas e difíceis de se quebrar. Sim, e uma hora você bate num teto, assim, né? Até pode funcionar muito bem até um determinado momento e depois é mais complicado, né? Mas acho que é isso, assim, essa inquietude e uma transparência muito grande, assim. Eu lembro me marcou muito quando eu fui pro Quinto Andar, assim, de todas as conversas, até minhas primeiras semanas, desde alguém mandando um e-mail falando, a pessoa A, B, C, colocando a pessoa de volta e falando, vamos resolver agora, o fulano. Sem muitos filtros, assim, e nas reuniões e dizer, isso aqui tá ruim. Esse número, a gente não precisa mentir ou disfarçar para nós mesmos, né? Então, acho que essa capacidade de fato falar dos problemas e do que não está funcionando nos moveu a ir consertando as coisas no meio do caminho. Massa. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente tem mais uns poucos minutinhos aqui. Deixa eu te fazer uma última pergunta. E aí eu quero te fazer mais uma outra sobre a parte da expansão internacional e do seu papel ali, mas maquiavelicamente vai ficar para os extras que está dentro da comunidade do GLA, então são muito, né, entra lá para vocês verem os extras aqui de todos os episódios, inclusive o da Gabi. Mas a pergunta que a gente faz sempre para terminar os episódios é assim, é recomendação de 3 coisas, e aí pode ser conteúdo, tipo um livro, pode ser curso, pode ser gente para seguir, pode ser 3 recomendações para quem tá ouvindo e assistindo a gente para evoluir, aí pode ser pessoalmente, pode ser na parte de produto, pode ser do jeito que você quiser. 3 conteúdos que você acha que é relevante para quem tá ouvindo a gente. Eu acho que eu sempre aprendi na prática, assim. Então eu sempre penso em quem são as pessoas que já fizeram algo pela primeira vez. Eu criei um podcast até para isso, inclusive, que eu fico conversando com ela. Exatamente. Então, acho que essa pergunta, acho que vale. Acho que tem uma dica que eu sempre sigo você tem que aprender o seu processo de aprendizado, assim, sobre você. E a resposta não é única. Como você aprende? Né? Como você aprende? E acho que recuperar esses momentos de flow, assim, quando que você se sentiu produtivo ou quando você foi muito assertivo ao resolver algo, para que você busque replicar isso nos momentos que você está cego. Então eu falo, como você se concentra ou como é que você planeja? Tem gente que lendo, tem gente que precisa
ir num curso, tem gente que compra um livro. Então, tudo para dizer que eu acho que não tem uma resposta única para tudo. Mas das pessoas ali que você conversou, uma que te marcou, por exemplo, assim, uma que foi importante? Eu acho que eu sempre acompanhei muito, acho que as empresas de super crescimento, acho que mulheres na liderança, eu gosto muito da Sheryl Sandberg, acho que ela fala muito, acho que não só dos desafios também de maternidade agora, que eu estou muito mais conectada, mas também do desafio de liderar times de super crescimento e que você tem que ser tão bom em derrubar planos e abandonar as coisas quanto em fazer planos rápidos. E não sei dizer assim uma pessoa em especial, mas eu sempre cavuquei, fucei, fui falar com as empresas, buscar outros contextos para oxigenar o que eu estava fazendo. Boa. Essa história das pessoas, para mim, sempre foi também onde eu gastei muita energia. Assim, muita energia e muito dinheiro também até, quando eu morava em Floripa, de vir para São Paulo, de fazer a agenda, de chamar para café, de chamar para almoço e tal, porque com o tempo, é muito conhecimento destilado ali, né? A pessoa tomou porrada há 5 anos, óbvio, você não vai aprender o que ela aprendeu em 5 anos numa conversa, mas você já sabe ali 3 coisas que você não pode fazer de jeito nenhum, ou um ou outro conteúdo que você tem que avançar, então show de bola. Acho que usar na empresa mesmo, eu falo, conversa, aciona os investidores ou busca conexões que te abram um pouquinho a cabeça, assim, de tempos em tempos eu garanto que eu fiz essa corrida por novas referências. Que mais? Mais Fechou? Uma? Tem mais pergunta? Não temos mais pergunta. Era mais as recomendações finais aqui. A gente tem uma extra, eu vou guardar Pode mandar, então, a extra. Não, eu vou escolher aqui. Tem várias sobre aqui, ó. A gente encerra e aí no nosso extra a gente grava. Beleza? Gabi, super obrigado pelo seu tempo. Super feliz com a conversa. Valeu. Valeu. Corrija se eu estiver errado, mas eu tenho uma sensação que o produto de vocês ainda tem 2 tipos de, vamos botar assim, desafios de localização. Um desafio burocrático mesmo, que são burocracias bem diferentes ou potencialmente bem diferentes do que a gente tem aqui. E outro, um aspecto cultural mesmo, né? De como as pessoas, aquela cultura lida com moradia, que a gente sabe que são coisas diferentes mesmo. São esses 2 principais mesmo, assim, adaptações ou os buracos que vocês vão descobrindo os problemas?